E aí galera da Dura-Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver a diferença entre dois ou quem sabe três verbos em inglês que eles costumam causar muita confusão, tanto para quem está aprendendo inglês como uma língua estrangeira, mas também entre nativos de inglês, que são os verbos to lie e to lay. Então bora lá para esse vídeo. Mas bom, voltando aqui, né, como assim? Eu falei dois ou três verbos? Vamos começar direto aqui com esse verbo to lie, que na verdade são dois verbos que eles têm a mesma forma e a mesma pronúncia, mas a conjugação é um pouco diferente. A primeira forma, que é a que a gente vai ver aqui, é to lie como um verbo irregular, que nesse sentido de um verbo irregular, ele significa deitar-se ou estar deitado, estar em uma posição deitada na horizontal, ou ainda estar localizado, ficar. Ele é usado em alguns contextos que a gente vai dar os exemplos aqui, mas o importante, como eu disse, é que essa forma, essa conjugação do verbo to lie, ela é irregular. Então vamos ver aqui uma tabelinha com as formas dele, né? Então no infinitivo é to lie, normal, no simple past é lay, no particípio é laying, e aí no continuous, né, que a gente chama de gerúndio geralmente, né, aquele tempo contínuo, é o lying. Então, vendo aqui os quatro, né, to lie, lay, laying, lying. E aí a gente pode dar alguns exemplos para clarificar o que significa esse verbo, né, essa forma irregular do verbo to lie. Então, por exemplo, she should lie in bed to get some rest. Então, ela deveria se deitar na cama para descansar um pouquinho, né? Então, she should lie in bed. Então, aí que é uma coisa mais ativa, né? Ela está em pé e ela deveria deitar-se, né? Ela deveria mover-se para uma posição horizontal, para uma posição ali deitada. Um outro exemplo também. Maggie was lying on the sand. A Maggie estava deitada na areia. Então, ela estava já na posição. Aqui não tem movimento. Aqui é só a posição em que ela estava. Então, she was lying on the sand. Ela estava deitada na areia. Olha aqui a tradução como é um pouquinho diferente, né? Estar deitado, estar deitada, não é a mesma coisa que deitar-se, mas eles podem usar o mesmo verbo para isso, esse verbo to lie aqui. E ainda daquele outro sentido que eu falei que ele pode ter, o exemplo que a gente pode ver aqui é the river lies 30 kilometers to the north. Então, o rio está localizado, fica 30 quilômetros ao norte, para o norte, né? Então aqui é geralmente falando sobre casas, sobre pontos geográficos, lugares em geral. Mas eu espero que tenha dado para entender esse uso, né? De tanto de deitar-se, né? Você fazer um movimento, quanto de estar deitado. Nisso daí também vai ser usado muitas vezes o phrasal verb to lie down, mas isso a gente vai ver em um próximo vídeo. Continuando aqui nesse, vendo a outra forma do verbo to lie, é a forma regular, da conjugação regular do verbo to lie, que aí o significado dele não tem nada a ver com deitar-se, com estar deitado, mas ele significa mentir. Então vendo aqui novamente a tabelinha, né? Ele seria no infinitivo to lie, no simple past lied, no particípio lied também, e aí no continuous, né, no gerúndio, lying. Então, olha como é diferente. Isso aqui é uma conjugação normal, é uma conjugação regular. E aí muda o sentido também. Esse do regular é mentir. Então, os exemplos aqui. I don't know why she lied to me about her age. Então, eu não sei porque ela mentiu para mim sobre a idade dela. Ou então, stop lying. Pare de mentir. Então aqui, como você está vendo, tem esse significado de dizer uma coisa que não é verdade, de mentir. Mas tem aqui o segundo ou terceiro verbo, como você queira contar, que é to lay, que esse aqui vai ser um pouco diferente. Ele vai significar colocar algo em uma posição deitada. Então, pôr, colocar, geralmente a gente fala sobre coisas que são mais retas, coisas mais horizontais que você coloca deitado, tipo um livro que você pode colocar deitado na mesa, por exemplo, um bebê que você pode colocar deitado na cama, mais ou menos nesse sentido. A gente costuma usar mais nesse sentido. Mas o importante de saber é que sempre vai ter um objeto, ou seja, você vai colocar alguma coisa, você vai pôr alguma coisa
deitada, colocar em algum lugar de forma um pouco mais deitada. E aí, vendo a tabelinha aqui da conjugação, a gente vai ter to lay no infinitivo, no simple past laid, no particípio passado laid também, e aí no continuous, né, que é o gerúndio, laying, que aí é uma forma um pouco mais tranquila. Vamos dar alguns exemplos para a gente exemplificar a diferença e o significado desse verbo to lay e como ele é diferente do to lie que a gente viu anteriormente. Então você pode dizer, por exemplo, um policial pode dizer para um bandido, lay your gun on the ground. Então coloque, ponha, deite a sua arma no chão, né? Então coloca a arma ali, joga ela de uma maneira deitada, né? Coloca ela no chão. A gente não tem essa diferença de sentido de colocar uma coisa em pé e colocar uma coisa deitada em português. Pra gente é só colocar e pronto. Esse verbo, né, to lay, tem esse sentido que a gente não tem em português. Tem essa nuance por trás do verbo, né, que você colocar ali, geralmente de uma maneira mais horizontal. Mais exemplos aqui. Lucy laid the baby on the bed. Então a Lucy colocou, deitou o bebê na cama. E por último, lay this book aside. Coloca esse livro aí de lado. Então a gente só traduz como coloque mesmo, mas está meio que implícito ali essa nuance que você está colocando uma coisa horizontal, né? Está colocando sobre uma superfície plana, por exemplo. Mas é basicamente essa, eu espero que tenha dado para entender que esse to lay ele vai precisar de um objeto, você vai deitar alguma coisa. Já o to lie irregular, que era você deitar-se, né? Então você se deitar, to lie ou to lie down, e também você estar deitado, então você já está lá deitado naquela posição horizontal. Esse era o to lie também, o irregular, e o to lie regular é de falar uma coisa que não é verdade, mentir. Então por hoje é isso, galera. Se vocês aprenderam algo novo, dê um like, se inscreve aqui no canal, que sempre ajuda muito, e até a próxima. Tchau, tchau!